Na questão 9, diz assim: dê 2 exemplos de bons isolantes elétricos usados em circuito elétrico. 2 exemplos de bons isolantes elétricos. Essa, acho que mesmo quem não fez deve saber. O que seria exemplo de bom isolante que o livro contou para nós? Quem vai falar? O que isola? Plástico, borracha. Plástico, Borracha. borracha, a madeira, não é isso? Então, esses são os bons isolantes, né? Peraí. Isso. Ó, bons isolantes, borracha, plástico, madeira, né? E condutor, ele não pediu condutor aqui, só 2 exemplos de bons isolantes. Mas eu coloquei o contrário aqui, mas ele não pediu. Cobre e ouro são bons condutores, mas o plástico e a borracha nós usamos então para isolar, né, a tensão, a corrente elétrica, não é isso? Daquilo que eu falei para vocês, né? Tá chovendo, tá relampeando, né? Calça, um chinelo, material de borracha, não fica próximo a tomadas, né? Não fique pegando próximo a materiais de metais que atrai. Então, vamos procurar isolar. Questão 10. A questão 10, ele mostra para nós um fio desencapado. Um site sobre eletricidade apresenta o seguinte esquema sobre os fios utilizados nas redes elétricas. E eu tenho certeza que quase todos, não digo todos, mas quase todos já devem ter visto um fio desse jeito. Quantas vezes a nossa casa vai arrumar alguma coisa, né? Um fio que queimou, ou sei lá, no chuveiro. Aí a gente vê uma situação dessa aqui, ó. Então, acho que quase todos já viram, né? Considerando seus conhecimentos sobre o assunto, faça o que se pede. Letra A. Identifique se o elemento nomeado como alma, que é um fiozinho que ele coloca aí, corresponde a um isolante ou a um condutor elétrico. Exemplifique o material que pode ser usado como alma do fio. O que você acha que isso é? É um isolante ou é um condutor elétrico? Quem vai responder para nós? E dá o exemplo de um material. Se for isolante, se for um condutor. Quem fez aí quer ler para nós. Thalita, o que você colocou? Ninguém quer ler? Então vamos lá, vamos ver o que é. Ó, então, na verdade, então, esse elemento chamado alma é o que conduz a corrente elétrica. Então, de fato, esse fiozinho que está aí, que o autor chama de alma, é o verdadeiro condutor da corrente elétrica, tá? Ele deve ser condutor, um material do qual pode ser constituída a alma, que é o cobre, tá? Então, aqui a gente tem esse material. Então, na verdade, esse fiozinho, essa alma chega a ser um condutor. Só você olhando assim, você vê que ele está diferente dos outros, né? Tá aí, ó, a isolação, que é esse fiozinho branco, onde nós temos um plástico que isola, né? A cobertura, que é um plástico maior, onde estão todos ali dentro, né? E nós temos essa parte aí sozinha, esse fiozinho bem fininho, sozinho, que é considerado como alma, né? Que é onde conduz a corrente elétrica. Letra B. Identifique se os elementos nomeados como isolação e cobertura correspondem a isolantes ou condutores. Exemplifique o material que pode ser usado nesses componentes. Essa aqui é de graça, né?
Acabei de falar com vocês, então. Então, na verdade, esses elementos nomeados como isolação, ele vai impedir a corrente elétrica, né? A fuga da corrente elétrica para a alma. E funciona como isolante, né? E os nomeados como cobertura vai impedir que nós levemos choque. Então, vocês estão vendo que esse cobertura é o maior, é o que isola todos, né? Se eu pegar um fio desse, desencapado desse jeito, encostar nele, eu posso levar um choque. Mas se ele tiver com toda a cobertura, eu não vou levar choque, porque ele está protegido. Um exemplo desse isolante que ele coloca aí é a borracha. É a borracha. Letra C. Explique a função de condutores e isolantes na constituição dos fios de eletricidade. Quem vai responder a letra C para nós? Para que serve, então, os condutores e os isolantes na construção desses fios? Gustavo, Thalita, Luiz Fernando. Quem é que vai ler para nós? Maria Eduarda. Eu pus assim. Os condutores passam a carga elétrica. Os isolantes não conduzem bem a eletricidade. São usados para cobrir os condutores. Muito bem, certinho, Gustavo. Isso mesmo. Então, vamos lá. Ó, na verdade, então, os condutores são responsáveis por passar, por transmitir essa corrente elétrica, como o Gustavo falou. Ok, certinho. E os isolantes impedem que nós levemos choque ao tocarmos os fios, né? Ele vai isolar, ele vai... Ô, Gustavo, eu quero que você acrescenta aí, e os outros também. Esse isolante aqui, a função principal dele é evitar que vai haver perda da corrente ou do circuito. Como ele mantém a corrente e o circuito, isso aqui não se perde e não se perdendo, não vai nos atingir, tá? Então, quando a gente toma choque, é porque houve perda dessa corrente ou desse circuito por um motivo qualquer, certo? Aí, quando a gente não toma choque, você encosta nesse fio e não toma choque, é porque esse material isolante evitou que a corrente se perdesse, né? E chegasse até nós e fazer a gente tomar choque. Certinho? Então, beleza. Tá. Foi essa página que eu pedi que vocês fizessem, né? Então, agora eu vou trocar. Deixa eu ver aqui quem é que chegou depois que eu comecei, para eu colocar a presença. Enquanto vocês vão abrindo o livro, na página 55, onde nós vamos falar hoje de potência. Potência elétrica. Então, vai lá, Maria Eduarda Mota, chegou. O Enzo tá aí? Tá. Tá aí, né, Enzo? Luiz Fernando, parece que eu vi que o Luiz Fernando tinha chegado. Luiz Fernando. Tô aqui. Tá aí, né, Luiz? Tô. Beleza. Mariana. Mariana ainda não chegou. Acho que não. Tiago. Tá. O que, professor? Isso. Vitor Hugo, parece que eu vi o Vitor Hugo chegando. Tá aí. E o Vitor Raniel também está. Então, não está Mariana. Mariana, não está. Só ela. Tá, beleza. Então, vamos lá. Continuando a nossa trajetória. Ontem nós falamos da lei de Ohm, né? Que verifica, então, essa voltagem, né, desses aparelhos. Tá. E agora nós vamos falar sobre a potência elétrica. O que é isso?
Normalmente, quando a gente vai comprar um aparelho, a gente procura saber a potência do aparelho. Por exemplo, vou pegar uma coisa assim, pode ser um ventilador, pode ser um secador, né? Eu tenho uma potência X num determinado secador, no outro eu tenho outra potência. Se eu ligar os dois secadores, eu vou ver que aquele que tem maior potência, ele vai secar o cabelo mais rápido, né? Ele vai ser mais eficiente. Aquele que é de menor potência, ele vai trabalhar devagar. Vai demorar a secar, né? Vai demorar a executar o trabalho dele. Então, por isso que determinados aparelhos não compensa a gente comprar com uma potência pequena, tipo secador de cabelo, chapinha, sanduicheira. Vamos ver o que mais, que tem uma potência melhor. O que mais vocês estão lembrando, gente, que vai me ajudar aqui? Que a potência melhor vai ajudar. O próprio chuveiro, né? Então, o ferro elétrico. Então, esses aparelhos, se eu comprá-los com uma potência mais baixa, eu vou ter que gastar mais energia e eu vou demorar a obter o que eu quero desses aparelhos. Então, às vezes, compensa a gente já ir uma potência melhor, né? A gente fala o aparelho é potente, uma potência melhor, para que a gente possa, então, usufruir desse aparelho com eficácia, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que é isso. E depois, 8º ano, dê uma investigada aí na sua casa, nos aparelhos que você tem, né? Qual é a potência desses aparelhos? Se você não sabe, pergunta, por exemplo, se tem uma chapinha, um secador, uma sanduicheira. Né? Sanduicheira você ainda pode ter contato, mas às vezes secador, chapinha você não tem. Pergunta se é bom, né? Se seca direitinho, se arruma direitinho, verifica a potência do aparelho para você estar entendendo melhor esse conteúdo. Então vamos lá. Na discussão que nós falamos anteriormente, mostra que tem uma relação entre tensão elétrica, corrente elétrica e quantidade de energia, né? Eu tenho lá a tomada, onde vai vir uma tensão elétrica, isso vai percorrer um circuito, vai passar por um circuito, gerando energia. Isso aí vai fazer que o aparelho seja capaz de funcionar. Não adianta só eu ligar o aparelho na tomada e não ter a passagem da corrente elétrica. Por exemplo, se o relógio da sua casa está desligado, está com o circuito aberto, desligado. Você liga o aparelho na tomada, não vai funcionar, né? Não vai ter tensão, não vai ter corrente, não vai ter quantidade de energia. Então, você precisa de tudo isso aqui para que um aparelho venha funcionar na nossa casa. A tensão elétrica refere à quantidade de energia que cada carga elétrica pode transportar. 127, 220, quando eu ligo na tomada, eu vou ter uma tensão elétrica que vai chegar ali. E eu tenho que saber qual que é, porque senão eu posso queimar meu aparelho, ou então eu posso não ter a eficácia do aparelho, não funcionar direito. A intensidade da corrente elétrica significa quantidade de carga em movimento. Tem muitas, tem poucas, é intensidade. E quando eu tenho muitas cargas em movimento, eu vou ter mais energia. Quando eu tenho menos carga, eu vou ter menos energia. Uma coisa leva a outra, tá? Por isso, dentro dos limites que cada aparelho suporta, quanto maiores forem os valores da tensão elétrica que ele recebe e da corrente elétrica que o atravessa, mais energia ele consegue utilizar a cada segundo do seu funcionamento. Grife isso aí, 8º ano. Vai grifando isso aí.
Então, quanto maior essa tensão, né? Maior vai ser a corrente elétrica e maior vai ser a energia liberada a cada segundo, né? Permitindo o funcionamento do aparelho. E ele volta de novo, ó, o chuveiro, a torradeira, a chapinha, que significa maior aquecimento, que são materiais que nós usamos em casa. Ele esqueceu do ferro elétrico aqui também, que nós usamos para aquecer. Aquela chapa tem que esquentar, né? Para poder fazer o funcionamento dela, porque senão não adianta, tá? No caso de um motor elétrico, isso representa um giro mais rápido, além do aquecimento. Então, toda vez que você vê funcionar bem, é porque ele tem, né, uma potência maior. Por isso a gente vê, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de um material simples que tem evoluído muito, o liquidificador. O liquidificador, antigamente, ele era simples, ele só picava, só batia, mais nada. Hoje, ele tritura, né? Ele pica, ele amassa. Então, hoje ele tem mais funções. Agora, para ele exercer mais funções, ele tem que ter uma potência maior. Ana, cadê você? Ana Clara? Você está aí? Porque a Ana falou que tem um industrial, né? Então, com certeza esse, ele vai ter uma potência maior, porque ele precisa de executar um trabalho mais evoluído, né? Mais avançado. Então, vamos ver aí. A rapidez com que a energia elétrica é convertida em outra forma de energia por um elemento do circuito é chamado de potência elétrica. Então, a rapidez que a energia elétrica é convertida em energia sonora, energia luminosa, energia térmica, né? Eu chamo isso de potência elétrica. Ela também pode ser compreendida como consumo de energia elétrica em cada unidade de tempo. Também pode, porque se eu ligo e deixo o aparelho ligado, o gasto, consumo de energia que ele vai ter ali é a potência dele. Se ele tem uma potência maior, ele pode consumir mais energia, trabalhar mais, sem esquentar, sem explodir. Se ele tem uma potência menor, ele vai ter que trabalhar menos, consumir menos energia, né? Para ele poder, então, executar a sua função. A potência elétrica pode ser determinada multiplicando os valores da tensão e da intensidade da corrente elétrica. Ó, potência igual tensão, que é esse U, vezes a intensidade da corrente elétrica. Oitavo ano, eu gostaria que cada fórmula que tivesse no seu livro, você destacasse com caneta, com marca-texto, para ficar fácil você achar essas fórmulas depois. Continuando. Olha que interessante isso daqui. Ele vai falar da potência elétrica do chuveiro. Lá dentro do chuveiro tem esse resistor, ou resistência que o povo fala. Ó, observa aqui. Aqui eu tenho em A, verão, em B, inverno. Oitavo ano, fala aí para mim. O que vocês estão vendo diferente no inverno e diferente no verão? O que está diferente aqui? Estou esperando alguém olhar e falar. Oitavo ano. O que está diferente nessas duas bolinhas, no inverno e no verão? No inverno ela fica mais congelada delas, acaba que gruda uma na outra. E no Aí verão? Fica normal. Fica mais solta, mais espalhada, não é isso? É. E no inverno elas se grudam, ficam juntinhas. Agora, Rafael, você sabe me falar, será por que no verão elas ficam espalhadas e no inverno elas ficam juntinhas? Tem um sentido de ser. O que você acha que é assim?
Ah, eu não sei não. Quem na sala, gente, quer tentar falar para nós com as suas palavras por que que tem essa diferença dessas molinhas no inverno e no verão? Qual o sentido disso? Ninguém quer arriscar? Veja bem, quando você vira a chavinha para o verão, as molinhas aqui estão bem espalhadas. Isso aqui impede que a corrente elétrica passe com alta intensidade e esquente muita água. Então, sendo desse jeito, né, dispersa o calor e não esquenta muita água. Agora, no inverno, as molinhas estão todas juntas, unidas venceremos, para aumentar a intensidade do calor, aumentar a intensidade da corrente elétrica e esquentar mais a água. Ó, desse jeito aqui, tá vendo? Dispersa, ó, espalha. Por isso fica no verão. Agora, quando fica tudo juntinho, ele tem uma função, vamos dizer assim, pesada em pouco tempo. Você abre o chuveiro, a água sai fria. Daqui a pouquinho, ela já está quente. E no inverno, você coloca ele no inverno, você abre, ela está fria, logo, logo ela já está quentinha. Então, a vantagem dela ser desse jeito aqui é facilitar esse aquecimento rápido e alto, para que a água saia quente. Então, se você olhar o seu chuveiro, abrir lá e ver esse resisto ou a resistência que o povo fala, você tem as duas diferenças aqui, ó, tá? E hoje nós temos esses chuveiros que nós podemos controlar ainda melhor a temperatura deles. Há um tempo atrás, o chuveiro tinha 3 temperaturas só. O frio, o verão e o inverno. Pronto. Hoje nós temos aqueles chuveiros que você pode controlar esse inverno mais quente, esse verão mais quente ou mais morno, não é isso? Grande parte das nossas casas tem esses chuveiros. Tem aquela hastezinha que você controla lá do jeito que você quer, né? Mas a molinha do resisto correspondente ao verão vai ser sempre assim. E a correspondente ao inverno vai ser sempre assim, para facilitar o aquecimento. Aqui tem que aquecer rápido e muito. Aqui não precisa, então ela se espalha. Ok? Então vamos ver aqui em cima o que ele fala desse negócio. Então vamos lá. A potência do aparelho, a potência elétrica de um aparelho, grifa aí, indica a taxa de energia elétrica que é convertida em outra forma de energia. Olha só. Então, a potência indica a taxa de energia elétrica que é convertida em outra forma de energia. Energia térmica, energia sonora, não é assim? Então, vai converter, igual o chuveiro, energia térmica, que eu quero que esquenta a água. Conforme nós vimos lá no início, lá atrás, a unidade de medida é chamada de watts. Ah, são quantos watts que tem seu chuveiro, né? E que corresponde a 1 joule por segundo. Então, 1 watts corresponde a 1 joule por segundo. Dessa definição é possível concluir, então grifa aí, por exemplo, que um chuveiro elétrico de potência igual a 5.500, que é o normal, tá? 5.500 watts, pode ter mais. Esse é o normal, que é o sustentável. Ele vai converter em 5.500 joules. Por quê? Se 1 watts, né, vai ser igual a 1 joule por segundo, se eu tenho 5.500 watts, eu tenho 5.500 joules, tá? De energia elétrica, vai converter de energia elétrica em energia térmica a cada segundo. Então, se você deixar o chuveiro ligado direto, 5 minutos é um gasto, 10 minutos, outro gasto, 15 minutos, outro gasto. Quanto mais você deixa ligado direto, maior vai ser o gasto.
Por isso eles recomendam que a gente não fique com o chuveiro ligado direto. Entrou, abriu, molhou, fechou. Lavou, ensaboou, abriu. Fala aí para mim, sem mentir. Quem é que faz isso? Ao tomar banho, não deixa o chuveiro ligado direto. Fecha para você ensaboar. Depois você abre para você enxaguar. Tem alguém aí na sala que faz isso? Tem nada, né? Todos nós adoramos ficar debaixo da água, ficar ensaboando ali com o chuveiro ligado, né? Brincando ali com o chuveiro ligado, não é? Então, são poucas as pessoas que têm essa educação de fechar o chuveiro e abrir. Assim como a torneira também. A gente vai escovar os dentes, né? Vai lavar o rosto. Normalmente a gente deixa a torneira aberta o tempo todo, que não deveria, né, gente? Não deveria. Mas pode acontecer. A lâmpada. Uma lâmpada incandescente de potência igual a 100 watts converte 100 joules de energia elétrica em energia térmica e energia luminosa a cada segundo. Olha isso. Então, a lâmpada, a gente olha lá, né, debaixo da lâmpada. Qual que é a potência dela? 90, 97, 100. Uma lâmpada com potência de 20, 30, ela clareia pouquinho, pouquinho, né? Então, de 80 a 100, ela clareia totalmente o ambiente. Então, ela vai converter 100 joules de energia elétrica, ela tem que converter em térmica, porque esquenta, ela fica ligada, ela esquenta. Por isso que a lâmpada tem que ser um material resistente para ela não explodir com calor. Aquele vidro ali tem que ser resistente para não haver explosão. E também energia luminosa, que é o que eu quero com a lâmpada. Eu vou colocar uma lâmpada porque eu quero que clareie o ambiente, né? A cada segundo, tá? Esse mesmo raciocínio vale para os diversos aparelhos elétricos que nós utilizamos, presentes na nossa casa, certinho? Então, aqui agora ele vai contar para nós se o que eu falei está certo. Ó, é interessante no funcionamento do chuveiro. Dentro do chuveiro tem a peça, que a gente chama de resistência, mas o nome é um resisto, né? Que é percorrida por uma corrente elétrica, por isso aquece. Percorrida pela corrente elétrica. Percorrida pela corrente elétrica. Quando a água passa pelo resisto, recebe o calor dele e se aquece também. Então, veja bem, a água vai passar por aqui, né? Se eu vou abrir o verão, eu fecho o circuito impedindo o inverno. Aí vai circular só aqui. Se eu vou virar a chave para o inverno, eu vou fechar, que ela passe, impeça que ela passe aqui, e ela vai ter que passar aqui, tá? Então, a gente vai direcionar. Ó, os pontos A e B correspondem ao modo inverno e verão, tá? E o C corresponde ao aquecimento do modo inverno, B e C, tá? Ó, mas por que você pode pensar? Mas por que que o B tá no inverno e tá no verão? Porque aqui eu tenho um verão bem morninho, aqui eu já tenho um verão já preparando para o inverno, tá? Um verão mais quentinho. Ó, esse resistor está sempre ligado à rede elétrica do ponto B. Então, dependendo da chave, né, eu vou colocar mais frio ou mais quente, tá? Então, eu vou ter que trabalhar essa chave aí do jeito que eu quero. Nos dois tipos de ligação, a tensão elétrica é a mesma, porque essa grandeza está determinada pela rede elétrica da resistência, tá? Então, tanto no inverno quanto no verão, a tensão elétrica é a mesma, que o chuveiro está ligado a uma tomada, que isso está distribuindo para casa. Agora, a forma de passar ali, o circuito é que vai ser diferente. A ligação feita na parte esquerda, o comprimento do resistor é maior. Então, isso faz que a resistência elétrica seja maior que na outra ligação. Com maior resistência, vai ter mais dificuldade dos elétrons passar.
e movimentar. Por isso a corrente elétrica é menor, tá? Então, como aqui, ó, é maior, então vai ter mais resistência, os elétricos vai ter mais dificuldade, o aquecimento aqui vai ser menor. Aqui, como é menor o espaço, eles vão passar mais rápido com menos resistência. E vai esquentar mais. Por outro lado, o resistor do lado direito, modo inverno, tem menor comprimento. Isso faz que a resistência elétrica seja menor, a intensidade da corrente elétrica seja maior e o resistor aquece mais, deixando a água quente. Então, é mais ou menos isso que funciona dentro da nossa casa. Aqui ele fala, né? O que é melhor para a sua residência, 127 ou 220? Então, isso vai depender, ó, do ponto de vista dos aparelhos elétricos utilizados na residência, chuveiro, ferro, né, elétrico, não há diferença. Os dois chuveiros, um feito para 127 ou 220, se tiver ligado na mesma potência, vão utilizar a mesma quantidade de energia, né? Então, tanto faz, tá? Vamos ver onde que ele colocou. Ah, tá. Aqui, ó. Então, porque você pode perguntar, qual a razão, então, de termos a maioria das redes elétricas residenciais no Brasil de 127? Apesar de produzir maior desperdício de energia, a tensão 127 é mais segura em caso de acidente. Então, veja bem, 8º ano, você tomar um choque numa tensão de 127, ela tem uma intensidade. Você tomar um choque 220, ela tem outra intensidade. Eu vi, onde que eu vi? Eu acho que foi na página do Yahoo. Não foi, foi no Patrocínio Online. Não sei se vocês viram. Uma pessoa foi tentar roubar os fios numa caixa de tensão elétrica numa empresa. E a hora que ele abriu, que ele foi tentar mexer, ele levou um choque e morreu na hora. Então, com certeza, a tensão elétrica ali é muito alta, né? É mais alta. Por isso, ele levou à morte. Então, o 127 é uma coisa mais tolerável. Porque se eu coloco ele maior, né? Qualquer choquezinho, você pode ter graves problemas. Alguém aí na sala já tomou choque em tomada, com fio, alguma coisa assim? Chuveiro? Com rede elétrica, né? Não choque de encostar no trinco da porta, de encostar no outro colega. Mas com rede elétrica, alguém já tomou choque? Alguém dos seus familiares? Cerca, conta? Conta. Já. Na cerca elétrica? Uhum. E o choque foi de que jeito? Não foi forte, não. Foi não, né? Por quê? Tolerável, tá vendo? Né? Alguém mais, gente? Já Quando eu tomou era choque? menor, eu coloquei o dedo no botão de computador, aí meu dedo tomou um choque, mas Mas foi um não sei. choquinho. Foi. Por isso que hoje nós protegemos as... Gustavo, quer falar? Eu também. Eu já tomei na tomada nessa tomada normal. Sim. Se essa tomada normal tivesse uma voltagem mais elevada, vocês provavelmente não estariam aqui, né? Porque é muito forte, tá? Muito forte mesmo. Então, por isso, para garantir as nossas vidas, a gente usa, então, o 127. Ok? 8º ano. Alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que vocês gostariam de falar? Porque nós vamos comentar agora sobre isso aqui que vocês conhecem muito bem e tem na sua casa. Esse selo dessa energia elétrica aqui. Como eu falei para vocês, há um tempo atrás, os nossos aparelhos, eles não tinham esse redutor, né? Essa vantagem como é que eu falo? De reduzir o consumo de energia. Aí eles descobriram que era necessário fazer alguma coisa. Então,
Eles estão construindo aparelhos cada vez mais modernos, que vem com esse selo, que vem o consumo lá, A, B, C, D, né? Para a gente ver, não, esse aparelho aqui tem um consumo B, esse aparelho tem um consumo C. Não, eu quero um que tenha um A. O A é o que gasta menos energia. Então, a gente tem esse selo aqui. Ó, ao comprar um novo aparelho elétrico, uma das preocupações das pessoas é a quantidade de energia, né? Ninguém quer um aparelho que gasta muita energia para a gente ter que pagar muito. Ninguém quer. Essa informação é importante, pois o consumo de um aparelho impacta diretamente na conta de energia, lógico. Nossa, a energia esse mês subiu demais. Ah, mas também deixou... ligou muito o forno elétrico, por exemplo, passou muita roupa, né? Ou lavou muita roupa, ou tomou muito banho. Então, tudo isso vai impactar nessa quantidade de energia. E aí, a utilização de energia por um aparelho elétrico depende da potência dele, do tempo do seu funcionamento. Gente, isso aqui vem batendo já tem um tempo. Então, a utilização, o gasto de energia depende do tipo do aparelho, a potência dele e o tempo que ele fica ligado. Por isso que eles falam que, por exemplo, um ferro elétrico, não compensa eu ligar um ferro elétrico para passar uma peça de roupa. Porque o que ele vai puxar de energia para esquentar aquilo ali é muita energia. Aí depois eu vou passar uma roupa e desligo. Amanhã eu ligo de novo. Então, quanto mais você ligar esses tipos de aparelho para funcionar, mais energia vai gastar. Então, por isso que eles falam, vai passar roupa, passa tudo de uma vez. Que você ligou o ferro uma vez só, você puxou energia para esquentar ele uma vez só. E ele manteve aquela energia. Vai lavar roupa? Procura lavar o máximo que puder, para você não ficar ligando e desligando esses aparelhos o tempo todo e gastando energia o tempo todo, tá? Então, para auxiliar os consumidores, a escolha do aparelho, né, mais econômico quanto ao uso da energia, foi criado esse selo que comprova a eficiência energética dos aparelhos. Então, pelo selo, eu sei o que eu vou gastar de energia na geladeira, o que eu vou gastar de energia na sanduicheira, no freezer, na máquina, né? Então, o selo vai me indicar. Ele é chamado de selo Procel. Existe em nosso país desde 1993. Só que às vezes a gente nunca deu confiança para isso, né? É representado por uma lâmpada com metade acesa e metade apagada e um fundo vermelho. Ó, metade acesa, metade apagada, a lâmpada e o fundo dele é vermelho. Exclusivo dos aparelhos mais econômicos do mercado. Existe uma etiqueta, ó, tá vendo? Mais eficiente. Se o meu aparelho é A, opa, então tá legal. O B já aumenta um pouquinho, o C, o D, e o E é o menos eficiente, é o que gasta mais energia. E aqui eu ainda tenho, ó, consumo de quilowatts por mês, né? Então, eu tenho aqui o que ele vai me consumir, tá certo? A capacidade, tudo aqui, né? Eu tenho o gasto. Então, quando eu compro esse produto, eu já compro sabendo de tudo que vai acontecer dentro dele. O que eu vou gastar de energia, a eficiência dele, né? A capacidade que ele tem de congelar, temperatura, né? Comprimento. Então, tudo está aqui para eu poder olhar e ter a opção de escolha. Esse eu quero e esse eu não quero. Galerinha, deu horário. No quinto horário a gente volta, tá? Porque já são 8h40, ok? Então, até